Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu me chamo Jamile Naider e você está aqui no canal de desenhos realistas. Pessoal, esse vídeo aqui eu vou falar sobre formas de fazer um fundo preto, limpo e bonito no desenho realista, tá? Tem me chegado bastante dúvidas desse tipo. Como é que eu faço um fundo preto, aquele preto bonito, sem marcação, sem rabisco, sem ficar aparecendo os poros do papel, né? Eu vou mostrar 3 formas de você fazer esse estilo de fundo, pessoal, com os materiais que eu tenho aqui. No caso aqui eu vou estar falando sobre como fazer esse fundo com lápis, depois com a lapiseira e depois com lápis carvão, tá? Tudo isso utilizando também um bom pincel aí com as cerdas macias, tá? Você vai comprar um pincelzinho, vai cortar a cerda dele para você ter mais precisão na hora de passar ele sobre o papel. Bom, pessoal, então vamos começar aqui com as primeiras dicas que eu vou passar antes de iniciar aqui o nosso teste, tá? O que você precisa levar em consideração antes de você começar a fazer esse fundo escuro? O papel que você vai utilizar. Nesse caso aqui, eu vou utilizar esse Canson Bristol, que eu tenho bastante aqui, então eu tô utilizando bastante ele. E ele é um papel difícil de você fazer sombreamento mais escuro, porque ele é muito liso, é um papel acetinado. Então papel liso, você sim encontra mais dificuldade em escurecer. Ao contrário do papel texturizado, por exemplo, o Honey Wool, que você for utilizar, ele tem mais textura, ele é mais poroso. Então você escurece ele muito mais fácil. Às vezes tendo que ter mais cuidado aí para fazer sombreamento de pele, né? Para você não acabar escurecendo demais e ficar um desenho queimado, certo? Então, a primeira dica é saber o papel que você vai utilizar, né? A segunda dica, como é que você vai usar a técnica aqui neste papel? Ou seja, então cada papel que você for utilizar, você tem que adaptar a sua técnica, certo? Você adaptando a sua técnica, você vai fazer testes, né, no papel que você vai utilizar e você vai ver qual que é a melhor, qual que alcança o melhor resultado satisfatório e aí você vai utilizar. E por último, não menos importante, é a questão do verniz. Naider, eu preciso utilizar verniz nos meus trabalhos? Sim, você precisa, principalmente para quem quer trabalhar com encomendas, quer pegar desenhos, quer guardar desenhos aí para toda a eternidade, tem que utilizar o verniz, tá? E o verniz que eu recomendo é do Acrylics Fosco, tá? Se você quer utilizar o brilhante, pode utilizar o brilhante também. Só que nesse caso, quando você vai fazer um fundo muito preto, não é legal porque ele vai continuar brilhoso, tá? Ele vai ficar com uma textura brilhosa. Ao contrário do Acrylics Fosco, que você vai tirar todo o brilho e além do verniz, dar mais contraste para o seu trabalho, tá? Depois nós no final vamos estar falando sobre isso. Então vamos começar aqui com lápis. Por exemplo, Naider, eu não tenho lapiseira, mas eu quero fazer o fundo com um lápis. Eu posso? Você pode, tá? O que eu vou recomendar? Você utilizar um lápis 2B junto com 8B. Se você não tiver 8B, você pode utilizar um 6B, tá? Primeiramente, vamos começar fazendo aqui a primeira camada de sombreamento. Por quê? Porque o lápis, a ponta dele fica muito arredondada, né? Com muita facilidade à medida que você vai trabalhando com ele sobre o papel, certo? Então, nesse caso aqui, pessoal, eu vou passar o 2B. Por quê? Porque o 2B, ele é um lápis mais durinho, né? O grafite dele ele é um pouco mais duro. Então, ele penetra melhor no papel, tá? Nesse caso aqui, como a gente vai preencher, não tem problema ficar marquinhas no fundo, que a gente vai tampar isso depois. É legal a gente sempre iniciar com uma graduação um pouco mais leve, exatamente para a gente conseguir alcançar essa textura aqui homogênea do lápis, tá? Vou preencher bem aqui para vocês verem. Olha aqui, pessoal. Fiz aqui uma camadinha só para explicar para vocês. Fiz esse fundo aqui bem fechadinho, ó. Não sei se vocês vão conseguir olhar aí na imagem, tá? Mas eu preciso... A primeira camada, ele precisa estar assim, bem homogênea, tá? Bem preenchida. Por quê?
Porque na hora que você for passar um 8B por cima, vai ficar muito mais fácil de você escurecer depois ele, certo? Então vamos lá. Vou passar aqui agora um 8B e vocês vão ver o que eu tô falando. Ó, pessoal, questão da ponta do lápis, tá? 8B, por ele ser muito macio, ele fica com a ponta redonda muito fácil. Então sempre deixe ele com a ponta fina, tá? Porque a ponta fina, ela ajuda a penetrar melhor no papel, certo? Se a ponta estiver arredondada, você não vai conseguir o mesmo efeito. Olha só a diferença, pessoal. Eu já gosto de trabalhar com 2 camadas. Por quê? Para não saturar muito o papel e também não marcar muito. Aí você me pergunta, nossa, Nádia, não é mais fácil então ir logo direto com 8B? Você pode, tá? Se você tiver uma experiência aí com o seu lápis, você pode diretamente sombrear com 8B. Só que a questão é, como é que você vai trabalhar? Porque você pode marcar o papel. Então, por isso que a gente utiliza camadas para você chegar aí num preto bonito, certo? E outra questão, pessoal, sempre fazer na mesma direção esse sombreamento, tá? Você vê que eu tô fazendo aqui na parte vertical. Eu vou preenchendo, ó. Eu vou e volto com o meu lápis, certo? E vou preenchendo bem aqui. E mesmo assim, você pode perceber que ainda fica uns poros aparecendo aqui no papel. Isso é normal, principalmente no papel liso, tá? Então, por isso que o papel liso, ele é mais trabalhoso de escurecer, né? E aí, galera, pra mim finalizar aqui, eu passo o pincelzinho. Eu não vou passar papel higiênico, não vou passar esfuminho, porque tem gente que passa esfuminho no preto, né? Ó, passei o pincel, pessoal. Olha só, ele vai ficando mais contrastado. Isso daqui é um fundo preto no grafite, tá? Lembrando que é grafite, o grafite, ele é um preto que puxa pro tom acinzentado, ele não é preto, né? Podemos dizer assim, ele é acinzentado, mas quando você joga um verniz fosco nele, ele escurece um pouco mais, ele contrasta, né? Olha só, pessoal, como fica bem liso essa textura, tá vendo? Isso daqui é um fundo legal para você fazer no seu trabalho, é um pouco mais trabalhoso com lápis, mas também dá um resultado legal, beleza? Agora eu vou falar da lapiseira. A lapiseira Nyder tem graduação certa para utilizar na lapiseira? Tem, o 4B. Eu sempre falo aqui daquela marca famosa da Pentel, que é o 4B da Pentel, porque é um grafite macio e é um grafite que ele tem um cinza bem contrastado, né? Então você consegue alcançar uma tonalidade bem forte com ele, tá? Tem a questão de você saber utilizar as pontas do grafite, tá? Por exemplo, o 07 a gente sabe que é um pouquinho mais grosso, né? E a 05 é um pouquinho mais fino. Então a gente sempre vai aí escolher um mais fino. Mas se você não tiver uma 05, você também pode utilizar uma 07, só que você sempre vai utilizar o quê? A quina da ponta do lápis, tá? Tá vendo que se você observar aqui, você vai ver que o grafite tem uma quina, né? Bem na ponta dela, ela tem uma pontinha aqui, ó, chanfradinha, tá vendo? Por quê? Porque eu utilizei a lapiseira de uma maneira e aí a ponta ela foi se formando no outro lado do grafite. E aí, ó, eu posso trabalhar com ela assim, sem pressionar, sem marcar o papel, certo? Eu tô fazendo aqui, galera, sem pressionar, sem marcar o papel. Isso daqui no papel liso, certo? Você tá vendo que eu tô fazendo diretamente com 4B, ele é bem escuro mesmo, tá? Ele é mais escuro que o próprio lápis. Você vê que ainda continua o que? Aparecendo os poros do papel. Agora eu vou com a mesma lapiseira 07, eu vou virar aqui, utilizar a pontinha aqui da lapiseira, ó. Pra quê? Pra jogar outra camada por cima. E olha só a mágica, pessoal.
você escurece muito mais, porque a ponta da lapiseira ela penetra melhor, né, no papel, tá? E eu tô fazendo isso sem forçar, porque a ideia aqui é você fazer um fundo escuro, sem marcação, sem fazer marca-relevo, né, por baixo do papel, que eu acho muito feio, que mostra que você forçou, né, a sua mão sobre o papel ali, certo? Olha só, galera, como fica muito mais trabalhado. Em uma só direção, utilizando a quina do lápis. Quero escurecer mais um pouco. Vai lá, volta lá e repete o processo. Tá vendo? Passei o pincel. E olha só a diferença, pessoal. E parece que fica mais intenso do que trabalhar com o lápis, né? No começo eu trabalhava bastante com lápis, depois que acostumei com a lapiseira, comecei a fazer só com lapiseira. E com a lapiseira realmente você consegue escurecer melhor. Agora a gente vai falar do carvão. O carvão, você precisa saber que estilo de desenho que você está fazendo. Porque quando você conhece o lápis carvão, né, você vai... se você enxergava o preto absoluto aqui no grafite, quando você trabalha com lápis carvão, você vai ver que o grafite ele se destaca muito pro cinza, né, um tom acinzentado. E aí você vai conhecer o preto absoluto mesmo, que é o carvão. Esse daqui que eu tô utilizando, pessoal, eu acho que é o mais forte, né, do carvão, que são 3 níveis, né, do lápis carvão: o soft, o medium e o hard. Eu acho que esse daqui deve ser o hard, se eu não me engano. E é da marca Gioconda, tá? Eu não testei outras marcas pra falar sobre. Eu só testei essa daqui por enquanto. E tem atendido muito bem questão de fazer fundo preto absoluto, tá? Então, o que acontece, pessoal? Tudo vai depender do estilo de trabalho que você tá fazendo. Se você observa aquele fundo que é um preto absoluto mesmo, né, e você quer fazer igual, você pode sim experimentar utilizar um lápis carvão, né? Agora, se você não quer fazer a técnica misturada do grafite com lápis carvão, aí você vai utilizar só o grafite, tá? Por exemplo, numa encomenda, é ideal você utilizar só uma técnica mesmo, né? Tipo, do grafite é grafite, entendeu? A não ser que você tenha mais experiência e utilize o carvão junto com a técnica, tá? Então, nesse caso, pessoal, eu vou passar aqui, ó, o lápis. Olha só, essa ponta aqui, ela tá meio toda quadriculada, porque eu tava utilizando. Depois eu vou mostrar pra vocês o fundo que eu fiz com carvão. Olha a diferença, pessoal. E eu estou passando o lápis carvão em uma direção só, na vertical aqui. E olha como ele fecha muito bem aqui os poros, tá vendo? Só que tem um porém. O carvão, você encontra uma certa dificuldade na hora de espalhar ele, tá? Ele tem uma textura meio emborrachada. Eu não sei se é só com esse lápis ou é geral assim, porque como eu falei, né? Eu não testei com outros lápis. Então ele tem uma textura meio que emborrachada. E você tem que preencher bem com o pincel. Mas quando você preenche, pessoal, olha que coisa mais linda esse preto. E tem suas desvantagens, né? Que é a questão do pó, da sujeira, você tem que tomar cuidado com as manchas, né? Mas se você quer fazer um preto mesmo, absoluto, com o carvão você consegue alcançar essa tonalidade. E eu posso fazer mais uma camada aqui, ó. Além de não deixar brilhoso, tá? Ele não fica brilhoso o carvão. Só que ele também faz você gastar mais verniz, né? Ele absorve muito mais o verniz, certo? E aí você vai comparar ele com grafite e você vai ver quanto grafite ainda é cinza, né? Então a gente acaba acostumando quando começa a utilizar o lápis carvão nos trabalhos, assim, questão de fazer fundo. Então, galera, é isso, tá? Você tem essas formas de você fazer esses fundos dessa maneira, né? Tem
lápis, né? Tem o grafite e tem o lápis carvão, já algo mais direto, tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens também, tá? Você tem que tomar muito cuidado ao utilizar a técnica alternada entre grafite e carvão, porque o grafite, como eu falei, ele se destaca, tá vendo, pessoal? Ele se destaca quando você usa o carvão por perto, tá? Então você vai fazer todo aquele preto absoluto e o cinza ele vai ficar bem acinzentado, tá vendo? Se eu jogar aqui ó, um cinza aqui, ó, olha aqui, pessoal, tá vendo o cinza do grafite? Então você tem que saber utilizar essas duas graduações aí para dar certo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você tem alguma técnica aí que você utiliza e dá muito certo com você, compartilha conosco aí nos comentários, tá? Deixa aí, escreve um comentário aí, escreve a sua técnica para ensinar outras pessoas também que virem esse vídeo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí também nos comentários. Me procure lá no Instagram, Naider Retratos, tá? Pessoal, peço desculpa pela qualidade da minha voz. Ultimamente eu ando meio ruim de saúde, mas eu estou me cuidando aí e logo vou estar trazendo mais vídeos, mais conteúdos aqui pro canal para vocês, tá bom? Um forte abraço e eu vejo vocês no próximo vídeo.